Primeiro, a realização desse evento é sempre muito importante se manter o intercâmbio, a troca de ideias, a troca de experiências. Isso, afinal, é a cooperação técnica internacional, que, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, é algo que não se trata de uma vontade de um legislador, de uma vontade de um agente público, é uma vontade expressa na Constituição brasileira. A Constituição brasileira estabelece como princípio fundamental da República Federativa do Brasil, no artigo 4º, a cooperação entre os povos. Então, o ordenamento jurídico que rege toda essa atividade de cooperação técnica, ela tem sede na Constituição Federal Brasileira. A partir deste princípio fundamental é que o Brasil faz parte de organismos internacionais, como faz parte do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, e também estabelece, não só com o ICA, mas com outros organismos internacionais, os seus acordos de cooperação, os seus tratados internacionais. Essas regras, entretanto, elas não são regidas pelo direito positivo brasileiro, elas não são regidas pela legislação brasileira. A legislação brasileira, especialmente os atos e decretos presidenciais, regulam como o agente público, como o representante do governo brasileiro deve se portar perante um organismo internacional. Então, no momento em que ele vai celebrar o contrato, vai celebrar o convênio, celebrar o instrumento jurídico de cooperação, há uma regra brasileira que estabelece quais os limites em que o administrador brasileiro pode agir, até onde ele pode ir nessa celebração. A partir do momento em que é celebrado esse acordo, esse instrumento jurídico, o que segue, o que deve ser seguido, tanto pelo governo brasileiro como pelo organismo internacional, são as regras estabelecidas, ou seja, o princípio pacta sunt servanda. Não será aplicado ao Brasil nenhuma regra interna do organismo internacional, assim como não será aplicado ao organismo internacional nenhuma regra interna do Brasil. As partes têm o mesmo patamar, de um lado um Estado, uma nação soberana, do outro lado um organismo internacional, cuja natureza também é supranacional. Estabelecido essa igualdade de patamares, o que deve reger a relação de cooperação técnica, ao meu entendimento, são as regras que são livremente pactuadas, tanto pelo governo brasileiro, pelo país, seja no caso do Brasil ou qualquer outro, como aquelas que são aceitas e estabelecidas pelo organismo internacional. Este é, na realidade, o verdadeiro ordenamento jurídico de uma relação internacional, que ambas as partes estabeleceram de forma consensual. Eu entendo que a presença de organismos internacionais no Brasil, na área de cooperação para o desenvolvimento, sempre foi bem-vinda, é histórica, né? Tem mais de 50 anos. Agora, é natural que as características que o Brasil tem de desenvolvimento socioeconômico hoje, no início do século XXI, né, são características diferentes do que tinha, que estavam presentes há 50 anos atrás, há meio século atrás. Então, é do interesse do governo brasileiro que nós possamos discutir com organismos internacionais, e a exemplo do ICA, que é um dos principais parceiros da cooperação internacional do Brasil, que essas características da realidade atual do Brasil, elas se reflitam no perfil de atuação do ICA no país, né? Nós entendemos que o ICA tem um acervo de conhecimentos muito grande, tem uma rede de especialistas, né, de alto nível, e que e é uma preocupação, nós sabemos que o ICA tem uma preocupação grande em se manter atualizado, né, em termos de profissionais, de mandatos, de alinhamento, né, de seus mandatos com as necessidades dos seus países membros, né? Então toda essa postura de responsabilidade do ICA em relação ao seu papel institucional, que isso converge, né? Vem a convergir com também o interesse do governo brasileiro em que suas relações com organismos internacionais busquem se atualizar progressivamente à luz, né, dos avanços
que a própria sociedade brasileira, né, o país, vem testemunhando nas últimas décadas. Né? E com isso, nós acreditamos que por esses instrumentos de planejamento, né, de programação, que o governo brasileiro discute periodicamente com o INCA, nós possamos sempre ir avançando, né, nos objetivos, nas metas de trabalho conjunto que nós possamos desenvolver e com isso mantermos esse nível, um nível adequado, né, de qualidade dessa cooperação, seja em termos de metas, de instrumentos, de mecanismos, né, de parceria, de maneira que o ICA, que o governo brasileiro possa usufruir dessa parceria de cooperação internacional, usufruir o melhor em termos de modernização, né, de processos de aporte de conhecimentos novos, né, geração de conhecimentos novos, como também com o ICA também ver no Brasil, né, uma fonte, né, uma plataforma de conhecimentos novos para que o ICA também possa compartilhar esses conhecimentos com os seus demais países membros, né? E por fim, que essas duas agendas de interesse, esses dois ganhos, né, que cada lado tem, possam ser base para parcerias conjuntas do Brasil e do ICA com outros países membros, né, da organização, por meio de instrumentos trilaterais, né, de cooperação trilateral. Com isso, toda a América Latina possa avançar em conjunto em temas de interesse coletivo, né, no campo da agricultura.